Buenas gauchada, tudo flor especial? Eu sou o Lucas Negro e estamos começando mais um Linha Campeira em vídeo. Dia desta feita quero te contar sobre a origem e sobre por que a gauchada tem esse jeito tão peculiar de se cumprimentar. Então, enquanto eu preparo meu mate, eu peço que tu dê uma conferida se já está inscrito aqui no youtube.com/linha campeira. E já que tá aí, te aproveita e ativa aquele sincero que é o da égua madrinha das notificações que sempre vai te avisar quando tiver vídeo novo, conteúdo novo aqui no canal. E olha, tchê, tem conteúdo novo no Linha Campeira todo dia. A tradição, ela nos ensina a importância de cumprimentar as pessoas quando tu entra e quando tu sai no ambiente. Tchê, eu aposto que quando tu era criança, teus pais já fizeram tu dar adeus de mão em mão para todo mundo. Bem como diz na música Eu Reconheço Que Eu Sou um Grosso, do Gil de Freitas, ele fala: pedia licença, piava do pingo, e dizia adeus assim de mão em mão. Isso é uma característica muito forte e muito importante da nossa gente, do nosso povo, que é a parte de cumprimentar as pessoas, é um ato de respeito, humanidade e paz. É parte da educação e da cultura dos povos civilizados, que isso eu falo ao redor do mundo. Cada povo tem seu jeito único de cumprimentar os outros, seja por educação, respeito ou até por necessidade. E nós gaúchos temos uma forma bem peculiar de se cumprimentar entre a pionada. É claro que tem algumas pequenas variações que vão mudar de região para região, e eu fui dar uma pesquisada em qual que era a origem disso, se tinha algum cabimento esse jeito que a gente tem de se cumprimentar. E a primeira teoria que eu tenho a respeito do cumprimento da gauchada, desse ato de tu passar a mão sobre o antebraço alheio, era remota a um Rio Grande mais antigo, um Rio Grande mais selvagem, naquela época que o ferro branco comia sem dó. Então é o seguinte, justamente fazia esse movimento para verificar se a outra pessoa não estava tentando esconder um punhal, uma lâmina ou até uma arma sob a manga da camisa. Então, depois de ter feito essa inspeção, aí sim, os paisanos se davam a mão em sinal de paz. E teve também, eu encontrei comentários de um pessoal mais antigo que dizia que na cidade, na região de Bagé, o pessoal tocava com a ponta dos dedos, depois com a ponta dos dedos do outro no antebraço, no ombro e por fim, aí se davam as mãos. Então são pequenas variações que a gente tem regional do cumprimento. E uma coisa interessante é que esse cumprimento, esse hábito de se verificar se a outra pessoa estava portando ou não uma arma, vem lá do tempo dos romanos. Tu pode reparar que é uma técnica militar. Tu pode reparar nos filmes que é registrado aí sobre Roma Antiga e coisa, que eles sempre se davam a mão dessa forma aqui. Então pode reparar na próxima vez que tu assistir que tu vai ver eles se dando a mão assim, que era justamente para fazer essa inspeção, para saber se a outra pessoa não tinha nenhuma arma guardada, escondida ali. E outra teoria interessante a respeito do cumprimento dos gaúchos vem do pesquisador e escritor Caldre Fião. Diz que ali no final do século XIX, os campeiros, quando estavam a cavalo, tinham o costume de se cumprimentar batendo os antebraços em forma de cruz. Isso porque, como eles estavam sobre o cavalo, não tinha o porquê você apertar a mão do outro para não ter problema tu puxar e derrubar o outro vivendo do cavalo. Então simplesmente você batia o braço em forma de cruz como forma de cumprimento. Mais uma que aponta que ali na volta de 1950, então, quando estava iniciando ali o movimento tradicionalista gaúcho, teve uma pequena discussão, principalmente baseada nessas pequenas diferenças regionais que tinha sobre qual que era a forma correta, ou qual que era a melhor forma da pionada se cumprimentar nesses eventos. Então, segundo o testemunho do Barbosa Lessa, eles resolveram fazer uma votação para ver qual que era a forma mais adequada. Então, meio que acabou misturando um pouco de cada um e ficou acordado que o cumprimento no movimento, a partir daquele momento, seria bate a ponta dos dedos, depois o antebraço,
depois volta na ponta dos dedos e aí sim, tchê, poderia terminar com um aperto de mão ou com um abraço para simbolizar a paz. E também recebemos uma outra teoria que veio em forma de uma participação muito especial do Talai Celistre. Tchê, esse homem é um baita gaúcho e segundo ele ouviu isso ali na volta dos anos 60 de uma pessoa que era conselheira do MTG, o senhor Armando Pérez. Então, nesse áudio, que está linkado aqui nos comentários, nesse áudio ele contou para nós que a forma de cumprimentar as outras pessoas tinha a ver com o teu grau de afetividade. Deixa eu te explicar. Então, quando tu chegava num local e tinha uma pessoa que tu não conhecia e tu precisava cumprimentar ela para pedir alguma informação, tu podia chegar simplesmente e tocar só a ponta dos dedos. Caso fosse alguém que tu conhecia, mas que não fosse íntimo, tu podia tocar a ponta dos dedos e depois o antebraço. Se chegasse no local e tu encontrasse um velho amigo, um velho parceiro, aí sim, tu tocava a ponta dos dedos e com as costas da mão, tu tocava perto do peito, aqui entre o peito e o ombro. E logo em seguida, dava um baita abraço nesse parceiro. Então, tchê, é interessante mostrar isso porque essas pequenas variações regionais acabam mudando o jeito que o gaúcho tem de se cumprimentar. E vale destacar também de alguns costumes que eu já vi que quando a gauchada está a cavalo, chega perto do outro amigo e ele simplesmente bate com as costas da mão, lembrando aquela teoria lá do caldrifião, que eles batiam os antebraços. Então, simplesmente pode bater as costas da mão. Ou também, tchê, quando tem que cumprimentar o amigo, tu tá a cavalo, tu não pode descer, que tu não vai conseguir chegar perto dele, tu pode dar uma tocada no chapéu, pode simplesmente erguer a mão, ou às vezes, se ele é mais próximo teu, tu pode dar um buenas velho bem caprichado, né? Então esses são os pequenos detalhes que a gente tem na diferença dos cumprimentos que vai variar da região para região. E na tua região, tchê, na tua cidade, como que é o jeito peculiar e próprio que o povo tem de se cumprimentar? Comenta aí nos comentários e tchê, vamos discutir, vamos trazer à tona esse baita assunto que é único, tchê, que é da nossa cultura. E o mais importante, afinal de tudo, não é o tipo de cumprimento que tu faz, mas sim é o teu respeito, é a tua educação e cumprimentar as pessoas quando tu encontra elas. Tchê, se te agradou saber um pouquinho mais sobre isso, tu já sabe o que fazer. Clica no botão gostei, compartilha no teu Facebook, envia no WhatsApp para toda a gauchada e ajuda o Linha Campeira a esparramar ainda mais essa nossa rica cultura mundo afora. De resto aqui, tchê, deixa um abraço velho do tamanho desse universo gaúcho e até o próximo Linha Campeira.